Na nossa equipe tínhamos um dos melhores jogadores da liga, e talvez do mundo todo. Certamente, muitos imaginam jogadores lendários como Maradona e Pelé, mas ele tinha apenas 18 anos. Estamos falando de Wayne Rooney, o mais jovem artilheiro da história do campeonato europeu. Wayne Rooney é uma das lendas mais controversas do futebol britânico. Infelizmente, os troféus e recordes ficam em segundo plano. Quando seu nome é mencionado na mídia, as festas e escândalos constantes ganham destaque. Ele sonhava em encerrar sua carreira na seleção em uma Copa do Mundo, mas ele mesmo estragou tudo. Neste momento, vamos falar sobre como álcool, jogos de azar e mulheres disponíveis mancharam a carreira do potencialmente melhor jogador de futebol do planeta. Wayne Rooney, ex-atacante do Manchester United, foi preso por desordem em local público no aeroporto de Washington. Wayne Mark Rooney é um jogador de futebol inglês que atuava como atacante, 5 vezes campeão inglês, vencedor da Copa da Inglaterra, da Liga dos Campeões e da Liga Europa da UEFA e maior artilheiro da história da seleção inglesa e do Manchester United. Bem galera, já peço que vocês deixem o like e se inscrevam no nosso canal, ativando o sininho para não perder nenhum vídeo fantástico e comente sua opinião sobre Rooney e o que você sente quando lembra dessa lenda. Tenham um bom vídeo, vamos lá! Poucos conhecem Wayne melhor do que seu treinador, sob o qual ele conquistou quase todos os seus títulos e quebrou recordes no futebol inglês. Portanto, gostaríamos de começar este vídeo com as palavras do Sir Alex Ferguson, que foram ditas muito antes do jogador pendurar as chuteiras. Wayne não é o tipo de cara que sabe aproveitar o fim de semana. É muito difícil imaginar que Rooney, com sua forma física atual, continue jogando futebol quando tiver mais de 30 anos, mas ninguém é melhor do que Rooney quando ele está em boa forma. E isso é realmente verdade. Estando em sua melhor condição, ele era incrível. É difícil discordar disso. Esse nome estava em todas as bocas. Wayne Rooney, Wayne Rooney. Você ouviu algo sobre ele? Wayne Rooney estava destinado a se tornar o maior jogador britânico de sua geração. Ele entrou em cena europeia com apenas 16 anos, marcando no último minuto contra o Arsenal no outono de 2002. No mesmo ano, ele foi premiado como a personalidade jovem do esporte pela BBC. Todos só falavam sobre Rooney, mas isso foi apenas o começo. No Campeonato Europeu em Portugal, ele foi indicado como um dos talentos mais promissores do mundo. Eu me encontrei com os jogadores mais experientes e disse, acho que esse cara está pronto para o jogo real. E o que eles responderam? Sim, Isvin, coloque-o em campo. Ele está pronto aos 18 anos. Ele não apenas abriu as portas para o futebol mundial, ele as derrubou. Ele marcou 2 vezes no jogo contra a Suíça na segunda rodada e se tornou o artilheiro mais jovem da história da Euro. Os fãs aplaudiram Rooney de pé, incrível. Apenas ouçam. Talvez ele tenha muitos grandes jogos pela frente, mas ele nunca esquecerá o de hoje. No próximo jogo contra a Croácia, Rooney fez mais 2 gols e chegou às quartas de final contra Portugal como a nova sensação nacional, fazendo parte da seleção simbólica do campeonato e ocupando o segundo lugar na lista dos principais artilheiros do torneio. Isso apenas confirmava sua habilidade. Se ele continuar jogando assim, quem sabe o que espera a nossa equipe? Ele era imparável. Depois da Euro, um dos melhores jogadores do torneio continuou sua ascensão sob a orientação de Ferguson. Wayne possuía um talento natural inato e atributos físicos, um jogador destemido de 2 pernas. Com instinto assassino e compreensão intuitiva de como o futebol funciona, não foi surpresa que especialistas previssem que ele poderia ser o maior jogador de futebol inglês de todos os tempos, um talento genuíno de classe mundial, alguém que pode dominar o jogo por uma geração inteira. Em sua estreia pelo Manchester United, Wayne Rooney marca um incrível hat-trick. Dê as boas-vindas ao herói de Old Trafford. Desde o primeiro jogo pelo United até os 28 anos de idade, Rooney não teve temporadas francamente fracassadas. Pelo contrário, ele caminhava em direção a recordes de gols, conquistava troféus e marcava gols, mas todos esperavam algo a mais dele. Afinal, ele era aquele prodígio que era considerado a grande esperança do futebol inglês. Por que ele parou de progredir? Por que ele nem mesmo estava entre os 3 finalistas da Bola de Ouro? Ele estava destinado a se tornar o melhor depois que se destacou no Campeonato Europeu em Portugal. Nos 3 grandes torneios seguintes, ele marcou apenas 1 gol e recebeu um cartão vermelho. E isso dificilmente é algo com o qual Rooney podia se orgulhar. Muitas perguntas foram respondidas pelo Sir Alex Ferguson em sua autobiografia, na qual ele dedica um capítulo inteiro a Rooney. Eu precisava ser disciplinado o tempo todo, mas eu não era. O treinador já havia notado os maus hábitos do jogador muito antes do primeiro grande escândalo. Naquela época, tudo isso ficava dentro da equipe. Em 2010, um dos tabloides mais respeitados revelou onde e com quem Rooney gostava de passar seu tempo livre. E, como se descobriu,
Esse não era o primeiro caso. A vida pessoal de Rooney parecia estar constantemente em desordem. Todos ficaram sabendo que o inglês fumava charutos e preferia algumas cervejas no bar em vez de se exercitar na academia. Mas é preciso dar crédito ao jogador. O ano de 2010 foi o melhor em termos de desempenho em toda a sua carreira. Alex Ferguson sabia que a falta de disciplina o levaria ao declínio prematuro e ficava furioso com ele por sua falta de profissionalismo. O treinador pressionava Rooney por qualquer leve deterioração de forma física. Quando jogadores com tal potencial surgem, é preciso estar preparado para tudo. A única coisa para a qual o Manchester não estava preparado era a saída do jogador. Os veículos de mídia respeitados relataram incessantemente que Wayne queria deixar a equipe, saindo de herói para traidor. Ainda mais surpreendente foi a razão por trás de seu desejo de sair. Ele afirmou que o clube não estava de acordo com suas ambições. Essas ambições logo se acalmaram assim que o United ofereceu a ele um dos salários mais altos da Premier League. Após toda essa história, foi difícil para os fãs aceitá-lo de volta, mas em vez de tentar reconquistar sua confiança, Wayne foi cada vez mais flagrado pelas câmeras em estado de embriaguez. No inverno de 2011, Ferguson o excluiu do time por conta de uma festa que ele organizou após a vitória sobre o Wigan. O treinador havia avisado o jogador várias vezes que sua qualidade poderia ser facilmente anulada por uma forma física fraca, e continuava exigindo que Rooney adotasse uma abordagem profissional para sua recuperação. Ninguém jamais o acusou de não se esforçar nos treinos e nos jogos. Ele sempre trabalhou no limite de suas capacidades. No entanto, essas capacidades diminuíam a cada ano. Mesmo assim, sua eficácia ainda permanecia em um nível alto. Wayne tinha o dom de criar momentos perigosos. Ele era um verdadeiro profissional. Quando entrava em campo, estava pronto para fazer de tudo para a equipe vencer. E qual era sua fraqueza quando ele era mais jovem? Acredito que fora do campo ele se meteu em confusões e cometeu erros, como todos na sua idade, mas devemos lembrar que os jogadores de futebol são seres humanos. No último ano de Ferguson United, Rooney perdeu um pouco de sua afiada forma, mas ainda fazia coisas incríveis. Por exemplo, um passe brilhante para Van Persie e aquele gol incrível contra o Manchester City com um chute de bicicleta. Esses lampejos apenas confirmavam o seu nível, mas o tempo passava e jogar os 90 minutos se tornava cada vez mais difícil para ele. Ele se destacava durante os jogos e tinha apenas 28 anos. Após a aposentadoria do lendário treinador, o inglês começou a se desmoronar. Ele não conseguia mais se dedicar nem no ataque, nem na defesa. Além disso, os resultados da equipe pioraram drasticamente, e em vez de tentar corrigir a situação como capitão, Rooney cada vez mais se envolvia em problemas fora de campo, o que só piorava ainda mais o clima ao redor da equipe. Com o tempo, ficou claro que o nível de Rooney não estava mais à altura do Manchester United. O último campeonato foi uma verdadeira decepção. Estou muito insatisfeito com o meu jogo. Fui pego de surpresa, um momento desagradável. Foi muito decepcionante que como equipe não conseguimos avançar. Sim, os problemas começaram ainda na época de Ferguson, mas devido às boas estatísticas, eles não eram tão evidentes. Aos 30 anos, Rooney parecia mais um veterano convidado para participar de um jogo amistoso. Tudo estava dando errado. Os jornalistas e os espectadores mal se recuperaram do desempenho decepcionante da Inglaterra na Euro 2016. Quando o capitão da seleção foi pego em estado de embriaguez no hotel onde a equipe estava hospedada durante os preparativos para os jogos, as fotos se espalharam imediatamente por todos os veículos de mídia. Essa ação nunca foi perdoada. Rooney foi afastado com a desculpa de uma lesão no joelho e nunca mais jogou uma partida oficial pela seleção. Nem mesmo a mudança de ambiente antes da temporada de 2017 conseguiu acalmar o escandaloso. Ele não aprendeu com os erros anteriores. Agora, o Tribunal do Distrito de Stockport proferiu seu veredicto. Wayne Rooney foi considerado culpado. Sua punição inclui 100 horas de trabalho comunitário não remunerado e suspensão da carteira de motorista por 2 anos. Essa é a balança da última saga da lenda mundial do futebol Wayne Na Rooney. América, o inglês se envolveu novamente em uma história desagradável, que se tornou algo comum para ele. Os funcionários de segurança do aeroporto detiveram o jogador. Ele estava xingando alto e tentando entrar por uma das portas, pensando que era um elevador. Isso foi explicado pelo representante de Rooney durante o voo, dizendo que Wayne havia tomado uma quantidade de sonífero misturada com álcool e ao chegar, ele estava desorientado no espaço. Após o incidente, surgiram sérias discussões sobre a dependência alcoólica de Wayne na mídia. Ele foi levado para a cela do condado de Loss, onde permaneceu até ficar sóbrio. Agora, Rooney é o treinador do DC United e eu não consigo imaginar como ele transmite aos seus jogadores que a disciplina e a recuperação são partes muito importantes do futebol profissional. Afinal, ele bebia,
Fumava e se divertia durante toda a sua vida consciente, enquanto era um dos melhores da Inglaterra. Mas falando sério, é uma pena que um jogador tão talentoso manchou o fim de sua brilhante carreira. O principal talento da Inglaterra no início do século conquistou muitos troféus, quebrou vários recordes, e tudo isso com um estilo de vida não muito saudável e um declínio precoce. Imagine o que poderia ter sido se Rooney tivesse mantido uma rotina disciplinada e tivesse uma abordagem séria em relação à sua recuperação. No entanto, essa é uma história completamente diferente, e nunca saberemos. Bem galera, este foi o vídeo de hoje. Se vocês assistiram até aqui, eu peço que comentem o que acharam do vídeo, lembrando novamente para vocês deixarem o like, se inscreverem no canal e ativar o sininho para valorizar nosso trabalho. É isso e fui!